Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, ele nos sustenta e nos capacita dia após dia, aonde ele nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 8, no versículo 13, vai nos dizer que nós devemos, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Assim como diz que o temor consiste em odiar o mal, evitar o falar perverso, evitar todo tipo de orgulho e arrogância. Porque o Senhor nos concede graça maior, aonde aquele que se tiver de orgulhar em algo, antes glorie em sua fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Todo tipo de orgulho, todo tipo de soberba, de olhos altivos, não são procedentes daqueles que têm o temor do Senhor. Aqueles que temem, do qual é o princípio da sabedoria, estão sempre na benevolência, estão sempre como crianças em relação à dependência do nosso Senhor, porque estamos sendo conduzidos segundo o Espírito Santo, segundo a natureza divina, e não como natureza humana que outrora vivíamos. Consiste em estar sempre, como ele nos ensina, sejais em relação ao mal como crianças, mas sejais adultos, prudentes, sejais sensatos em relação a estar sempre analisando as atitudes das quais somos conhecidos através das atitudes. Jamais seguir segundo, como outrora, segundo a maledicência, segundo as malícias, as cobiças, a ser presunçosos, que são aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, segundo o curso natural, aonde acaba se tornando inimigo de Deus por perseverar, aonde é o eu, o orgulho, do qual aqueles que não querem ter a dependência do nosso Senhor, isso acaba trazendo para si repentina destruição, porque acabam, conforme está escrito, tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, está sobre maldição. E só há uma forma de ser abençoados. Há uma forma onde, através de Cristo Jesus, até mesmo aqueles que procuram nos amaldiçoar, ele transforma as maldições em bênçãos. Também ele nos ensina que aqueles que retirardes algo desta profecia, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e consiste em sempre não se dar vencido pelo mal, estar com um vocabulário sem fala perversa, onde estamos sendo sempre refinados, porque a boca fala o que o coração está cheio. E o coração, quando é purificado e santificado, a boca é como uma fonte a jorrar, Jorramos as palavras segundo aquilo que é refinado do interior para fora. A boca já não é mais um sepulcro caiado, mas sim um vocabulário da qual anunciamos aquilo que o coração está cheio, do qual a palavra nos diz que é como pérolas, o reino dos céus é como pérolas, semelhante àquele que busca uma sabedoria que é uma riqueza mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, da onde isso é como uma coroa, daqueles que guardam
a sua coroa até o fim, não permite com que nada venha nos roubar. A verdade é a nossa riqueza, é o nosso escudo, é o nosso broquel, da qual o inimigo não tem como roubar a verdade que há em nós. É uma espada que manejamos bem, tanto no ataque como na defesa, e permanecemos, tudo porque o Senhor nos sustenta, nos capacita, nos fortalece. Se fosse por si mesmo, ninguém é possível conseguir, a não ser por aquele que nos sustenta, nos fortalece. Nós estamos totalmente dependentes do Senhor. A palavra nos ensina que de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas nós, em relação a ele, todos os dias aprendemos mais um pouco quando nos dispomos a conhecer a sabedoria do alto, pura, viva, eficaz, refinada, sem hipocrisia. É o amor verdadeiro que tudo sofre, suporta, benigno, que ele nos amou primeiro. É aquele que os tempos em que aqui esteve, ele intercedia por nós, ele orava por nós, orava por si mesmo para que o Pai o justificasse diante daqueles que eram zombadores e insultadores, das quais ele nos ensina que antes mesmo deles vos odiarem, eles já me odiavam, eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade da qual vós anunciais, que expõe as suas más obras, porque todo aquele que é luz, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas ele nos ensina também, continua a anunciar a verdade. Tu vives no meio de um povo amotinado. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Porque cabe a nós anunciar a verdade, aborrecer toda vã filosofia, doutrina meramente humana, onda teológica que vai e vem, nada vos acrescenta. Ele nos ensina mais ainda: não envolveis em vãs debates teológicos, mas sede sempre renovados segundo a sua força e o seu poder, e que também haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. E assim nós perseveramos em mais um dia, da qual Jesus diz que veio buscar pecadores e não justos, do qual todos os dias sou o primeiro a me apresentar diante dele como pecador falho, como pó, que vim do pó voltarei, mas ele agrada de um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, do qual nós anunciamos aquilo que o coração está cheio. Anunciamos em espírito e em verdade, porque não aprendemos por homens, mas por revelação divina. E o Espírito Santo, ele é pronto e experimentado em dores e pronto para nos sustentar até o fim, para que da qual não permitimos com que ele roube a verdade, ninguém roube a verdade que há em nós, para que permanecemos como luz sobre toda a terra, sendo o bom sal. Sim, porque se o sal perder sua propriedade, se torna insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado. Lembrai-vos da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal, porque olhou para trás, retrocedeu, e muitos são os que retrocederam, e ele não tem prazer nestes, e já os reprovou, riscando o seu nome no livro da vida, e está trazendo o galardão aos presunçosos, arrogantes, soberbos, olhares altivos, porque ele se opõe aos arrogantes, aqueles que não se humilham diante daquele que tudo opera e executa. Por isso, ele é aquele que está a operar em mais um dia e os abatê-lo. Os anticristos, aqueles que se opõem ao Evangelho, à verdade do Senhor, que estavam há muito tempo
Mas chegou o tempo de ira do cordeiro, indignação, aonde a porta do ministério da iniquidade foi fechada. Eles batem e o Senhor não os ouve. Suas orações são abomináveis diante do Senhor. Eles clamam e o Senhor não inclina os seus ouvidos. Assim vos diz o Senhor. E ainda que achais que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos e julgados. Que o Senhor me julgue entre mim e tu. Assim, em mais um dia, o Senhor está a operar grandes feitos e poderosos sobre toda a terra. Está a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de ladrão, de covil, de salteadores. Ele derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Ele é aquele que está silenciando todos aqueles falsos e ludibriadores, pregadores e mercenários que sobem pelo muro, e da qual nós entramos pela porta, a porta da graça excelente que nos foi aberta, e se levanta muitos inimigos, mas ele dá ordem a seus anjos. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, e nem usamos da ira humana, porque não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, e assim, lá do alto ele está rindo dos zombadores e insultadores. E nós, aqueles que perseveramos dia após dia, em nada nos gloriamos, a não ser nas nossas fraquezas. O justo vive pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, e tudo é possível àquele que crê. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.